Olá, hoje quinta-feira, dia 18 de junho de 2020. Parece que quanto mais passa o tempo, pior fica a situação. Bem, este vídeo era para falar sobre o gravíssimo problema entre as duas Coreias, que pode, quem sabe, evoluir para uma guerra. A situação está bastante tensa. A Coreia do Sul mandou ontem uma grande quantidade de tanques para a fronteira desmilitarizada, onde a Coreia do Norte explodiu um prédio de intercomunicação coreana na fronteira. Bem, mas vou deixar para, quem sabe, à tarde falar sobre esse problema, porque penso que a questão brasileira, no momento, é a que mais interessa. Hoje, o Jornal da Cidade Online abriu a sua página principal com uma carta aberta aos eleitores brasileiros. Vou ler um pedacinho da carta, acho de suma importância para uma pequena análise. A ordem, diz a carta, é retirar Bolsonaro antes que ele possa indicar ao menos um nome ao STF antes das eleições para a presidência da Câmara. Com um nome dentro do STF, ele ainda seria a maioria, mas poderia atacar o sistema de dentro para fora, escancarando tudo de errado que há lá dentro, desde fraudes em sorteios a vendas de sentenças. Ao mesmo tempo que, por sobrevivência, Bolsonaro se uniu ao Centrão, o sistema já entendeu que é grande a chance de se eleger um presidente da Câmara alinhado ao Poder Executivo, alinhado a Bolsonaro. Com isso, o desespero bateu e é por isso que o STF ataca sem parar e vai piorar. Estão querendo que o presidente vire a mesa ou, no mínimo, rachar a direita, desunindo apoiadores, e isso eles já estão conseguindo. Não vamos permitir, diz a carta. Por favor, entendam, nesse momento Bolsonaro nada pode fazer, está agoniado como nós. Se pudesse, já teria agido, mas não é simples. Foram 30 anos de aparelhamento de todos os segmentos da sociedade. Em algumas frentes, Bolsonaro luta sozinho. Por favor, entendam ainda mais. Numa guerra assimétrica como essa, perderemos peças e teremos que entregar cabeças, mas é assim que funciona. Bem, até esse momento a carta, bastante coerente, falou basicamente o que nós já intuíamos. Bolsonaro pode sim colocar, se chegar ao fim do ano, pode sim indicar pelo menos um ministro ao STF, o que já seria um problema para os 10 remanescentes lá dentro, o que seria bom para Bolsonaro, evidentemente, e também pode contribuir ou pelo menos influenciar na escolha do novo presidente da Câmara, o que também seria uma grande força. O problema da carta começa aqui. Por favor, entendam mais ainda, numa guerra assimétrica como essa, perderemos peças, teremos que cabeças, mas é assim que funciona. Isso é problemático e é por isso que começo a reflexão hoje por esse tema. Talvez por ter gostado demais do estilo americano de fazer guerra. Isso é subjetivo, é da minha escolha. Gosto porque gosto. Acho que os filmes de guerra americano, pelo menos os produzidos no passado, eram bastante leais ao sentimento de patriotismo e de amor ao próximo, principalmente o mais próximo mesmo, o soldado companheiro, aquele que serra a fileira na companhia. O filme que melhor retrata isso, na minha opinião, na minha modesta opinião, é O Resgate do Soldado Ryan,
É uma ficção, mas é uma ficção meio que baseada na realidade. Uma família da Pensilvânia tinha perdido 4 filhos na Guerra de Secessão. E isso deu a ideia para o produtor, para o diretor, melhor, o diretor foi Steven Spielberg. O produtor, se não me engano, não lembrarei o nome, mas se baseou nisso, uma família que perdeu todos os filhos na guerra. E o filme começa exatamente por aí. Uma família da Pensilvânia já havia perdido 3 filhos na Segunda Guerra. Essa foi a adaptação feita pelo produtor, pelo roteirista. Mas ainda havia um vivo na Normandia. Supunha-se que estivesse já na Normandia, na invasão dos Estados Unidos, começando pela praia de Omaha, entrando na Normandia para defender a França em primeiro lugar e depois chegar a Berlim. Bem, o filme então mostra a luta de um capitão, o capitão John Miller, representado por Tom Hanks, que desembarca na Normandia com a missão de resgatar este soldado, trazê-lo vivo para casa para que sua família, pelo menos, tivesse um dos filhos vivos. O filme é fantástico, é genial. Os primeiros 25 minutos são eletrizantes. É o desembarque dos americanos na Normandia, de um realismo quase que assombroso. Mas depois desse momento passa-se então a buscar um soldado no meio da guerra. Ele é finalmente encontrado por Tom Hanks e seus soldados, o capitão John Miller e 6 ou 7 soldados que o ajudam na missão. Encontram o soldado Ryan, só que são no meio de uma guerra. E aí a questão é como levá-lo de volta aos Estados Unidos, como levá-lo a um porto para que de lá fosse para os Estados Unidos. São atacados por alemães no meio do caminho e o capitão John Miller acaba morrendo, o grande herói da história. E o filme termina já com o soldado Ryan, James Ryan, já um senhor de idade, com filhos e netos, no cemitério, honrando os mortos da Segunda Guerra Mundial. E é claro, ele não podia honrar ninguém mais do que aquele que o resgatou lá no meio da guerra, o capitão John Miller. Um filme gigantesco, um filme que provavelmente não se fará mais nesse nível de realismo, de heroísmo, de bondade, de amor ao próximo, de desprendimento. O filme mostra também o papel de um grande patriota e um grande capitão, aquele que não abandona os seus capitaneados. E na força militar o que mais importa é isso, a confiança do soldado em relação ao seu capitão. Eu preciso controlar aqui o tempo, não posso me perder. Vou fazer a rápida baldeação para um segundo vídeo. Muito bem, agora podemos conversar por mais 12 minutos, mas não será o caso, o vídeo já está terminando. Esta carta aberta aos eleitores brasileiros do Jornal da Cidade me lembra também outra coisa, um livro de Rui Barbosa, ou pelo menos uma passagem de um dos livros de Rui Barbosa, A Questão Social e Política do Brasil. Estou aqui com um livro no Kindle. Rui Barbosa começa falando de um personagem da nossa literatura, um personagem de Monteiro Lobato, o famosíssimo Jeca Tatu, nos anos 50, 60 e por aí vai. O famosíssimo Jeca Tatu, um personagem simbólico do brasileiro mediano, para não dizer medíocre, da época, ou melhor, de todas as épocas. E Rui Barbosa, falando do Jeca Tatu, esse que vocês estão vendo na tela, imortalizado na literatura de Monteiro Lobato,
Rui Barbosa começa dizendo o seguinte: solta Pedro I, grito do Ipiranga e o caboclo de Cócoras. Vem com o 13 de maio a libertação dos escravos e o caboclo de Cócoras. Derriba o 15 de novembro um trono, erguendo uma república e o caboclo acocorado. No cenário da revolta entre Floriano, Custódio e Gumersindo, se joga a sorte do país, esmagado 4 anos por incitatus, e o caboclo ainda com os joelhos à boca. A cada um desses baques, a cada um desses estrondos, soergue o torso, espia, coça a cabeça, imagina, mas volve a modorra e não dá pelo resto. De pé não é gente, a não ser assentado sobre os calcanhares, não desemperra a língua, nem há de dizer coisa com coisa. A sua biboca de sapé faz rir aos bichos de toca, por cama uma esteira espipada. E segue a genial descrição de Rui Barbosa. Pois é, estamos entre o Jeca Tatu e o bravo capitão John Miller, aquele que resgata o soldado no meio da batalha. Nós não podemos ser nenhum nem outro, evidentemente. Não podemos ser tão acomodados como um Jeca Tatu, sempre acocorado, mas também não nos compete sermos nós, o povo, o capitão John Miller. Precisamos continuar dando apoio ao Bolsonaro, porque não há outra, não há alternativa, não há saída, não há outra forma de atravessarmos este grande conflito, porque outro nome além de Bolsonaro seria aí, bem, a transformação total do Brasil numa Venezuela. Imaginem passarmos esse momento com um Haddad ou um Alckmin à cabeça, já imaginaram? Pois é Bolsonaro. Mas fica aí o recado. De Cócoras não podemos ficar. Isso é certo. Até depois.